Vamos nos lembrar cada dia mais de se apaixonar, viver intimamente mais mergulhado nesse desafio de adentrar nas profundezas, uma imersão genuína no Espírito de Deus, viver e ter e fluir o Espírito de Deus. Lembramos que no Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ele pairava sobre as águas. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, fala que o Espírito e a noiva dizem vem ao Senhor dos Exércitos para que Ele venha e quem tem sede venha. Lembramos também que nas recomendações finais das 7 cartas do Apocalipse fala: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Agora vamos compartilhar uma parte das Escrituras. Em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 13, fala assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, no corpo de Jesus, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Lembrando que Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é a primeira citação do Espírito na Bíblia e a última. Ele é o início e o fim, o início, o meio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é a origem e a conclusão de todas as coisas, mas Ele também é desde antes de o início e após o fim, para toda a eternidade. Nas Escrituras, no livro de Samuel, na hora que o profeta Samuel, o sacerdote Samuel vai ungir Davi fica apoderado do Espírito, ele fica possesso do Espírito, ele fica possuído do Espírito. Na hora que o Espírito também ele vai e toma o apóstolo Paulo, até então que ele era Saulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ele perde a visão para depois recobrar essa visão e viver na realidade espiritual. Ele foi cativo na perca da visão. As portas da visão se fecharam para ele. A janela dos olhos, quando ele caiu, se fecharam para ele, para depois ele receber a visão de novo, para ser aberta a janela dos olhos, as portas dos olhos dele se fecharam, assim como João na ilha de Patmos, todas as portas do mundo para ele se fecharam, porque ele estava encerrado, ele estava cativo em uma prisão na ilha de Patmos. Mas daí então ele tem contato com uma porta aberta no céu. No começo de Apocalipse ele vê uma porta aberta no céu e uma voz que ele ouve por detrás dele, que ele fala que era como uma voz de uma trombeta. Ele ouve o soar, o ressoar dessa trombeta, e ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele começa a vislumbrar e contemplar as realidades espirituais. A revelação do Apocalipse vai sendo desvendada aos olhos dele. O que era mistério não é mais mistério. Na carta de Tessalonicenses fala que nós não devemos entristecer o Espírito, nós não devemos extinguir o Espírito, nós não devemos afastar o Espírito de nossas vidas. Nós temos que ter uma vida de santidade, de temor e de reverência diante do Espírito, para que Ele não se afaste de nós. O salmista fala para Deus: não retires jamais de mim o teu Espírito. Que o seu Espírito não se aparte de mim, que Ele não se afaste de mim. Os inimigos de Deus, eles sempre quiseram na história apagar o Espírito de Deus e apagar a manifestação do Espírito de Deus nas pessoas. Aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha, a fornalha foi acesa 7 vezes mais, porque eles queriam apagar as 7 manifestações do Espírito naqueles jovens. Mas o fogo estranho desse mundo nada pôde fazer contra as 7 manifestações do Espírito naqueles jovens. Por isso que para desvedar, para tirar a veda que tinha, Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, para ele pegar da totalidade, da estatura completa da manifestação do Espírito que Deus tinha para ele. Assim ele ficou livre, ele ficou purificado, ele ficou livre daquela lepra. Sansão, na hora que ele perde a visão, porque cegaram ele com as tochas de fogo desse mundo, mas é porque ele deixou Dalila cortar as 7 mechas do cabelo dele, que representavam essa menorá, esse candeeiro, esse candelabro aceso das manifestações do Espírito. Mas, voltando para João, ele vê uma porta aberta nos céus, e ele entra por essa porta, e ele recebe das realidades espirituais mais e mais na vida dele. E muitas vezes, um dia nós fomos numa reunião, que aí nessa reunião falaram o porquê que não se fala muito sobre o Apocalipse nas igrejas, nos púlpitos, o porquê.
Daí, naquela hora, com temor e tremor diante de Deus, eu citei isso, porque a introdução do Apocalipse, o cara que recebe a visão do Apocalipse, ele vê uma porta aberta nos céus. As portas da terra tinham se fechado para ele. Ele não estava de olhos numa situação de portas que poderiam se abrir na terra. Ele não estava de olho na porta do quarto dele que se abre na hora que ele acorda, porque ele não tinha nem quarto. Na porta do elevador, ele não estava de olho na porta de um carro, na porta do shopping. Ele não estava de olho na porta do supermercado, na porta de uma mansão, na porta de um palácio. Enfim, ele não estava de olho em milhares de outras portas. Os olhos dele foram abertos para as portas dos céus. Assim como quando o apóstolo Paulo ele recobra a visão depois da queda, os olhos dele foram abertos para as portas dos céus. Não estou falando nada contra as portas que se abrem neste mundo, porque as pessoas precisam de serviço, nós precisamos que as portas se abram, mas que essa não seja a essência primordial, porque primeiramente buscais o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do alto. Deus, ele abre portas sim, mas primeiramente ele quer que você passe por essa porta espiritual, você entre, você mergulhe, você se aprofunde nessa entrada, nesse ingresso da imersão, da porta aberta nos céus, para daí então ele, no tempo dele, na época dele, na hora dele, na estação dele, com a semente dele, ele te abre todas as outras portas que existem, se for da vontade dele nessa terra, para que você ande, caminhe e viva, mas como sendo um portador da porta aberta dos céus, para emanar a vontade dele, que é luz, é boa, é perfeita, é agradável, é genuína, é espontânea neste mundo, para que este mundo seja povoado da abertura da porta dos céus na terra, e todas as portas da terra venham se abrir, conforme a abertura da porta dos céus. E isso que é a vontade cotidiana de Deus, e é o nosso desafio de viver e mergulhar e ouvir a voz dele, lembrando que as 7 cartas do Apocalipse, no final de cada uma delas fala: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Nós temos que ouvir e ser guiados e repletos desta realidade. Em nome de Jesus eu proclamo sobre as suas vidas a porta aberta nos céus. E a porta aberta nos céus vão te trazer, vai gerar em você o espírito de paternidade, porque Deus é o rei da paternidade, a maturidade dele, a perfeição dele, a imagem e a semelhança dele que são depositadas por essa semente incorruptível na sua vida. E ele é o mesmo, e ele te abençoa ontem, hoje e sempre. Assim seja realizado. Tenha um ótimo dia, na totalidade, na plenitude, repletos da graça do Espírito de Deus. Assim está feito.